Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico podcast, o seu podcast que diz jurídico, juridiquês, e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e dessa vez, por motivos, digamos, imprevistos, estou aqui. Não estou sozinho, como foi no momento anterior. Eu estou aqui com um entrevistado que já veio aqui. Ok? Já veio aqui no episódio 47, 48. Podem pesquisar. E ele nos disse que quando saísse a legislação na qual a gente conversou naquele dia, ele estaria aqui presente novamente. E está aqui. Estou aqui com o Udo Seckelman, Head of Gambling and Crypto do Bichara Mota Advogados. Como vai, meu irmão? Tudo certo? Fala, Rodrigão. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Já dando início à nossa conversa, da outra vez estávamos em vias de termos uma promulgação da legislação. Estávamos otimistas que saísse. E você estava otimista há uns 2 anos, alguns né? anos já, otimista, e finalmente teve... Ali na virada do ano, dia 30 de dezembro, saiu a lei. Aí então, ali o Réveillon, passei recebendo muita mensagem, muitas perguntas. Falei, cara, deixa passar o Réveillon, depois de passar do Réveillon, eu começo a tratar sobre esse assunto, começo a atualizar todo mundo. Aí foi uma correria, mas graças a Deus saiu e a gente está caminhando para frente. Exatamente. Colocando vocês no mapa, vocês que chegaram depois do episódio 47 ao 48, eu acho que é o 48, o Udo focou a sua carreira jurídica no direito desportivo e, com o passar do tempo, se aprofundou no mundo de apostas esportivas, no universo das apostas esportivas, sob o aspecto jurídico. Teve experiências na Espanha e na Inglaterra com isso, né, Udo? E de lá trouxe o conhecimento europeu para aplicação no Brasil, correto? Exatamente. Como eu falei no último podcast, eu queria ser jogador de futebol. Aí faltou talento. Faltou talento, desisti. E depois eu comecei a investir na parte do desportivo. Eu queria trabalhar com esporte de alguma forma. Direito desportivo foi a área que mais me chamou a atenção. Comecei a investir nisso. Consegui trabalhar no escritório, que é líder na América Latina no setor desportivo. Fui me aprofundando na minha capacitação técnica, nos meus estudos. E um desses estudos, que foi quando eu fui fazer o Master lá fora, lá em Madrid e na Inglaterra, em Londres, eu comecei a enxergar que a área de apostas é um setor, na verdade, que era gigantesco lá fora, já era regulamentado há mais de década, já na época, e o Brasil estava em vias de legalizar, tinha acabado de legalizar a atividade. E com isso eu comecei a enxergar que isso aqui é um assunto interessante que dá para se aprofundar juridicamente. E me aprofundando juridicamente, pesquisando doutrina, jurisprudência, tudo, eu comecei a enxergar que, cara, não tem quase ninguém falando sobre isso no Brasil. A gente acabou de legalizar a atividade, tem pouquíssima decisões, jurisprudências, doutrina, explicações mesmo sobre o tema. E eu comecei a decidir que vou me aprofundar nisso aqui. Comecei a me aprofundar, as coisas começaram a acontecer, o setor naturalmente cresceu, como a gente pode estar vendo aí hoje em dia. E tudo dando certo, a gente criou nosso departamento de Gambling e Cripto no escritório e a gente está assessorando aí vários players do mercado de apostas e agora com a regulamentação vai se profissionalizar e vai naturalmente abrir mais vagas para pessoas que queiram também adentrar nesse mundo novo das apostas. Exatamente. Então, assim, só para... Já que você já falou sobre o processo que você vem acompanhando das empresas de apostas esportivas e apostas em geral no Brasil, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua experiência de participar de um processo legislativo. A gente está falando de uma legislação, como você disse, que dia 30 de dezembro teve a sua promulgação e, corrija se eu estiver errado, houve um período de 6 meses de adequação dessas empresas ao que está lá positivado na lei. Como você observou antes da promulgação... Eita, deu até um tapa no microfone. Como você observou o processo legislativo até a promulgação e, enfim, o posterior a isso, esse momento agora de intermediário, né, até uma fiscalização maior e etc. Rodrigão, a gente... O processo, na verdade, é algo bem demorado, né? Eu acho que o processo legislativo do Brasil é algo que é demorado, que envolve outros interesses também políticos. Isso acaba travando algumas coisas que eram para ter sido feitas há um bom tempo atrás. A gente teve primeiro uma lei de 2018, que é a Lei 13756, que legalizou as apostas esportivas, que deu um período de até 4 anos para o Ministério da Fazenda regulamentar a atividade.
Esses 4 anos passaram, nada foi feito. Apesar da Por que não me surpreende isso? Apesar da gente acreditar e ser otimista sempre que vai acontecer alguma coisa, houve a troca do governo e com a troca do governo, o novo Ministério da Fazenda, a nova composição, identificou que era necessário promulgar uma outra lei, uma nova lei, que a lei que estava era muito simplória e era mesmo muito simplória. Então, eles falaram, temos que dar mais robustez a essa lei, antes de fazer a regulamentação efetivamente. Então, não sei se você lembra, teve até uma medida provisória que saiu, mas, enfim, eventualmente deixaram caducar e decidiram por uma lei ordinária para seguir todo o trâmite certinho do legislativo para que aí sim tivesse uma nova lei, uma lei mais robusta que desse mais robustez mesmo, mais segurança e clareza sobre o que pode, o que não pode fazer, quais são os limites, quais são as verticais autorizadas, qual é o valor da licença, o que vai ser exigido dos operadores, o que pode fazer de publicidade, enfim. E você, como especialista nesse tema, você acabou vivendo esse processo legislativo. Foi a Brasília, conversou com os agentes políticos lá para poder, enfim, esclarecer as coisas, etc. Eu acompanhei no seu LinkedIn, nas suas redes sociais, a gente é amigo de muito tempo. E toda essa sua atividade, né? Que lá também. Como foi essa experiência de você, tipo, o Udo lá da faculdade, observando o Udo hoje em dia? Cara, hoje em dia eu estou em Brasília, estou conversando com os agentes políticos mais relevantes do país da onde eu nasci. Enfim, como é que foi esse choque, assim, da experiência? Rodrigo, é muito engraçado, né, cara? Quando a gente vai vivendo assim, a gente vai seguindo nossa carreira, nossa vida profissional. Quando a gente se toca, a gente cai em si, a gente fala, caraca, cara, olha quanta coisa legal tá acontecendo, olha quanta coisa tá rolando aí de avanço profissional mesmo, a gente estava na PUC, na faculdade, estudando junto, virando noite estudando para a prova, chegando cedo para fazer a prova, e do nada a gente está no Senado e na Câmara dos Deputados tratando sobre assuntos técnicos e complexos também, tentando trazer experiência para os congressistas. Até porque, como um assunto novo, os congressistas exatamente. Não têm como ter conhecimento de tudo que está sendo debatido no Brasil, né? Exatamente. E o que a gente tenta trazer é exatamente a experiência, porque o que eu costumo falar, na verdade, que eu falo grande parte das minhas aulas e palestras e até no congresso, é que, cara, o Brasil não precisa reinventar a roda. Outras jurisdições já regulamentaram essa atividade e já experimentaram o que dá certo e o que não dá certo. E com base nisso, a gente pode pegar as boas práticas e aplicar para o Brasil. E com isso ir desenvolvendo. E foi basicamente isso que a gente tenta trazer no Congresso também. Tentar mostrar que certos caminhos traçados na nossa lei ou na nossa regulamentação são caminhos equivocados e outros caminhos talvez façam mais sentido. E explicar o porquê. Não só juridicamente, que a gente trabalha com a parte jurídica, mas também tem parte mercadológica que a gente tem que tratar para mostrar que se você seguir esse caminho aqui, você não vai ter a canalização e não vai atrair o investimento que você está achando que vai atrair lá de fora. E é com base nisso que a gente vai moldando e vai tentando trazer essa experiência. Exato. E as barreiras? Assim, quanto foi esse período até a regulamentação que a gente está vivendo hoje em dia, esse processo de adequação das empresas? Foram quantos anos? Olha, depende de qual parâmetro a gente vai utilizar, porque eu conheço pessoas que estão há mais de 20 anos tentando legalizar o jogo no Brasil, que estão nessa luta constante. Só que, se a gente contar a partir de 2018, que foi a primeira lei, que saiu a lei de 2018... São 6 anos. São 6 anos que a gente está agora em vias de regulamentação. A regulamentação está no meio, não está finalizada ainda, mas foram 6 anos aí árduos para a gente tentar... E quais, assim, que você se recorda, obviamente, né? Quais foram as principais barreiras que você identificou como maiores dificultadores para que as coisas pudessem avançar? Assim, os grandes debates, né? Eu falo barreiras, mas na verdade eu falo os grandes debates. Discordâncias que foram pontos sensíveis, assim, né, entre os parlamentares. Você identifica alguns pontos mais sensíveis nesse sentido? Rodrigo, isso é um tema interessante que a gente toca em vários assuntos, né? Que toca desde da questão de interesse político, claro, e toca em questão de preconceito também, em geral, de cultura do brasileiro. Perfeito. Mesmo. Uhum. Quando foi legalizada as apostas esportivas de cota fixa em 2018, muito se falou em que a aposta não seria legalizada no Brasil se não fosse enquadrado como modalidade lotérica.
E se você parar para pensar, cara, a aposta esportiva não é uma modalidade lotérica. Existe loteria, loterias caixa, Mega Sena, etc. E existe aposta esportiva. São verticais completamente diferentes. Mas o brasileiro é tão preconceituoso com apostas e, historicamente, com jogo de azar, que se não fosse enquadrado como uma modalidade lotérica, os congressistas não teriam aprovado essa lei. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Então já tinha esse preconceito aí. Mas, pois bem, seguimos, foi aprovada a lei, foi legalizada, aí chega o momento de regulamentar. Aí teve 4 anos para regulamentar. Aí até teve algumas tentativas de soltar decretos, minutas de decreto para regulamentar a atividade, mas nunca foi feito efetivamente nada que fosse regulamentar o mercado. Muito por pressão política, muito por bancadas no Congresso que muitas vezes não se coadunam com jogo de azar, com exploração de jogo de azar, muito por interesse religioso, muito por religião, por explicações enfim, que tem cunho mais religioso. Mas quando a gente para analisar os argumentos que são levados por eles para não legalizar o jogo, ou para não regulamentar o jogo, você vê que muitos deles, ou se não todos eles, seriam ou completamente extirpados ou seriam drasticamente reduzidos com a regulamentação. O grande argumento que eu ouço, e que a gente, quando você vai fazer algum tipo de lobby no Congresso, você vai falar em audiência pública, etc., grande parte dos argumentos é sobre o vício em jogo, a ludopatia, em proteger a economia popular para que o cidadão brasileiro não comece a apostar os seus ganhos, o seu salário em apostas, né? Mas isso só vai ser controlado e só vai ser fiscalizado, monitorado e travado e tratado também se a gente regulamentar o mercado. Se a gente tiver um órgão fiscalizador, se a gente tiver regras claras do que pode ou não fazer, que tem que travar apostadores em graus de até quanto você pode apostar, até onde você pode fazer publicidade de apostas, e isso só vai ser adquirido com o mercado efetivamente regulamentado. E é isso que a gente tenta mostrar. O jogo, a discussão aqui não é o jogo ou não jogo. O jogo existe. Então agora cabe a nós regulamentarmos com regras claras para trazer uma segurança jurídica maior para os investidores que querem entrar no Brasil e uma proteção para o consumidor final, que é o brasileiro. Perfeito. E aí, enfim, 30 de dezembro de 2023, sancionada a lei. E aí foi previsto, acho que é o artigo 9º, né, da lei, o período de adaptação de 6 meses para as empresas que aqui estão no Brasil, para que elas enquadrem nos moldes previstos na PL. Como é que está sendo isso? Você, como representante dessas empresas, como é que estão sendo os desafios? Há diálogo? É importante frisar também, o Ministério da Fazenda está fazendo portarias regulamentando, são 12, né? Você me falou agora. Já saíram 5, faltam 7. Até quando que vai sair o resto? Prevê-se? Provavelmente até final de agosto. Até o final de agosto. Como está sendo esse processo para todas as empresas e o diálogo com o Ministério da Fazenda, obviamente? Olha, está sendo cansativo, Rodrigo. Pelo menos para mim, está bem cansativo. Mas eu já esperava isso. Esse momento, na verdade, é um momento que eu espero há anos, né? É um momento em que eu falei o Senado, falei em Câmara dos Deputados, falei em aulas, em palestras, em tudo isso, falando sobre regulamentação, para como que a gente precisava de uma regulamentação, e finalmente a gente está vendo os frutos aí. A sensação que eu tenho é que você estava no vestiário esperando para entrar em campo, agora você está entrando em campo, né? E eu, desde dessa época, eu falava, cara, quando chegar o momento, vai ser uma correria absurda. E realmente está sendo uma correria absurda. Mas a gente se preparou para esse momento e agora a gente está colhendo finalmente os frutos. Mas, Rodrigão, assim, a gente esperou bastante tempo pela lei, saiu a lei e agora a gente está nesse processo exatamente das portarias regulamentadoras saírem, né? Já saíram 5. A última que saiu final de maio, tá? Que é a portaria que trata do procedimento de aplicação para as empresas. Então, finalmente, agora a gente sabe quais são os requerimentos que os operadores de apostas precisam cumprir e precisam submeter de documentação para aí sim a gente ter para o Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA, que é o regulador. O órgão regulador é a SPA, né? SPA, exatamente. Para eles analisarem a documentação, ver se está tudo certo e passar para o próximo passo e, no fim desse procedimento todo, emitir a licença para o operador regularizado no Brasil poder explorar no mercado brasileiro. Mas, de agora até lá, tem um caminho bem árduo aí para que os operadores eles se adequem.
Porque a gente está saindo de um mercado que basicamente não tem regras, né? Para um mercado com regras bem claras e com standards de compliance, de requerimentos de alto nível, que muitos operadores que hoje exploram o Brasil não vão conseguir cumprir. Isso é bem claro, isso é bem importante. Você acredita falar, nisso? que muitos não conseguem cumprir. Que quando a gente fala de regulamentação, acho que muita gente acaba se fechando a tratar só sobre o valor da licença, que é um valor muito alto que realmente está sendo cobrado, e a tributação, que é uma tributação relativamente alta também. A licença é anual, né? Que você vai renovando, correto? Não, é de 5 anos. É uma licença, você paga um valor de outorga de 30 milhões de reais, e isso te dá um direito de uma licença que dá direito a 3 marcas comerciais, ou seja, 3 sites, 3 marcas. Você tem tipo um grupo de empresas. Você pode... É uma empresa só, na verdade. Então não é uma holding, não. Não É uma holding, é uma empresa que pode explorar 3 marcas comerciais. Entendi. Por 5 anos. Entendi. E é um valor muito alto. Então, muitas empresas estão se juntando, fazendo joint ventures, fazendo M&A, fazendo fusões para... Caramba, que legal. Para se juntarem, para conseguirem pagar o valor da licença e conseguirem explorar o mercado de maneira mais ou menos conjunta. Porque se a gente... Hoje... Eu já ouvi de tudo, na verdade, né? Quantas empresas de apostas, quantas casas de apostas hoje exploram no Brasil. E eu já ouvi desde 500 até 3.000 hoje no mercado desregulamentado. Casas de apostas esportivas, né? Apostas geral. Operações de apostas. Sem contar... Cassino online, etc. Mas também... É que eu vi recentemente aquela série do Jogo do Bicho, que não deixa de ser alguma coisa relacionada a jogos de azar, né? E aí podemos considerar, de certa forma, uma empresa ali de forma não regulamentada. Está incluído. Estão incluídas. Existe Jogo do Bicho online. Existe Jogo do Bicho online? Existe Jogo do Bicho online. Caramba! Então, Aí, eu aprendi mais uma coisa hoje. Não esperava aprender isso. Então, quando a gente fala setor de gambling, setor de iGaming, isso aí engloba muita coisa, não é só aposta esportiva. É aposta esportiva, tem jogo online, tem cassino online. Perfeito. Enfim, tem várias vertentes. Então, mas volta aí, essa questão da joint venture das empresas, eu achei bem interessante. Tá tendo esse movimento de talvez casas menores se juntarem para poder conseguir essa outorga. Exatamente. Eu fui em fevereiro desse ano no maior evento de iGaming do mundo, que é lá em Londres, que é a ICE London, que a partir do ano que vem vai ser em Barcelona. E lá, a gente conversa com muita gente, eu conheço várias pessoas do setor, e lá muita gente me abordava, sabendo que a regulamentação estava prestes a sair, muita gente me abordava falando, Dudu, eu tenho uma operação de aposta no Brasil e eu estou em busca de investidor ou um comprador. Porque se eu não tiver isso, eu não vou conseguir operar no Brasil no mercado licenciado. Aí, se eu não conseguir operar no Brasil no mercado licenciado, eu vou continuar operando no mercado cinza, se eu não conseguir um investidor. E esse movimento começa a se repetir. Desde então, desde antes, na verdade, muita gente buscando investidores ou compradores para a operação inteira. Por quê? Investidores estrangeiros, grandes empresas lá de fora, ou que já são do setor, ou que não são do setor até, eles querem o market share do Brasil. O brasileiro, depois de anos sem regulamentação, o que acontece? O mercado dá uma leve consolidada, os apostadores brasileiros já estão acostumados com casas de apostas, e ele já tem suas casas de apostas preferidas, digamos assim. Então já tem uma inclinação maior para apostar nessa ou naquela casa. Ou em 3 casas, em cada uma tem uma conta diferente. E com isso, um operador novo que chegue no mercado regulamentado, chega com regras mais duras do que você pode ou não fazer. Por exemplo, bônus prévio, você não pode, de acordo com a lei. Então, o que acontece? Anos e anos, operadores não regulamentados oferecendo bônus de boas-vindas de 500, R$1.000, R$2.000. Aí chega o regulamentado que nunca usou no Brasil, vai tentar como que ele vai combater, como que ele vai competir com esse operador. Então, muitas vezes faz sentido você comprar parte de uma operação, comprar uma marca já consolidada do Brasil e você pegar o market share que essa empresa já tem aqui no Brasil. Entendi. Então, é isso que esse movimento que está começando a ocorrer. Entendi, isso é interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta já fazendo uma ponte para o nosso próximo papo, que a gente vai falar aqui, que é sobre SAF. Como é que está sendo a questão a gente já falou isso várias vezes aqui no podcast, que existem muitos patrocínios com empresas de aposta esportiva. Existe até o Irlan Simões, eu acho que é o Irlan Simões, ele fala que hoje em dia a Operação Futebol é financiada pelas empresas de apostas esportivas. Como está sendo a implementação dessas patrocinadoras? Os clubes estão fiscalizando as empresas que estão fazendo essa adequação dos 6 meses
enfim, até a 12ª portaria. Como está sendo isso com relação já à questão do futebol Brasil? Como está funcionando essa fiscalização dos clubes, digamos assim? Isso é muito interessante, Rodrigo, que eu lembro quando eu escrevi um artigo em 2020 ou 2021, em que eu tratava exatamente disso. O que a gente tinha na época era uma minuta de decreto que tinha sido que soltaram, e que basicamente trazia um princípio que hoje está incluso na regulamentação, que é de que operador, casa de aposta não licenciado no Brasil, sem uma licença para explorar o mercado brasileiro, não vai poder fazer patrocínio nem publicidade no Brasil. Né? De forma total. Total. Assim, Qualquer não pode. tipo de publicidade, patrocínio, não pode ser feito se você não tiver uma licença no Brasil. Entendi. E eu lembro de escrever nesse artigo, eu falei para os clubes, né? Clubes, nem só clubes, na verdade, influenciadores e atletas de futebol, falava, pessoal, se você está assinando contrato de patrocínio com um operador de apostas, fique ligado no período que você está assinando esse contrato. Qual é a duração desse contrato? Porque se esse prazo ultrapassar o prazo para regulamentação efetiva, esse prazo de 6 meses que você está falando, o período de transição que eu chamo... Isso, perfeito. A gente, se ele não se adequar, se ele não obtiver uma licença nesse período, o seu contrato vai estar defasado. Você não vai poder fazer publicidade. Esse contrato, talvez, se não tiver uma cláusula de rescisão antecipada por conta disso, por conta de uma não obtenção de licença, você vai estar desprotegido. Então, é algo que os setores, o departamento jurídico dos clubes ou quem preste serviço para clubes, precisa estar atento. O setor de governança tem que estar super atento sobre isso, porque senão... Então, eu vejo no mercado vários clubes assinando contratos de patrocínio longos, de 2, 3 anos, sem uma garantia efetiva de que aquela casa de apostas vai obter uma licença federal no Brasil, né? Então, como é que seria isso? Você vai assinar um contrato milionário, multimilionário, para pagar esses valores para você. Se você não botar uma cláusula de que você pode rescindir antecipadamente esse contrato se ele não tiver uma licença, você vai ficar preso no contrato sem publicidade ocorrendo e como é que vai ser essa relação? Então, é algo que tem que ser observado, tem que ser analisado com calma, porque se não tiver licença no Brasil, de novo, não vai poder fazer patrocínio e publicidade no Brasil. Cara, isso aí... a gente até conversou semana passada com o pessoal do Botafogo, que, enfim, um clube, como a grande maioria que está sendo patrocinado por uma empresa de casa de aposta, e ela falou justamente isso, que está tendo um diálogo constante e, assim, sob a perspectiva dela, super positivo. E, enfim, é fundamental esse posicionamento dos clubes para que a gente consiga manter um ambiente econômico salutar para todos os lados. Agora, entrando mais no papo de SAF, acho que a gente já estendeu bastante. Inclusive, se vocês tiverem algum comentário, pergunta... Gente, vou pedir para vocês interagirem conosco nas redes sociais. @Manda Pro Jurídico Podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify e Apple Podcast. E @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Curta, comenta, compartilha. Toda a interação é muito mais que bem-vinda para que a gente consiga cada vez mais desenvolver a nossa bolha virtuosa de juristas que querem desenvolver o nosso mercado, tá bom? Segue lá. E vocês que estão nos ouvindo no Spotify, esse recado é para vocês, tá? Coloca as 5 estrelinhas pra gente aí, cara. Dá essa moral. Custa nada. Dá pausa, não. Custa pra fazer as coisas ao mesmo tempo. Continua ouvindo a gente. Coloca as 5 estrelinhas no Spotify, porque isso aumenta muito o nosso alcance e favorece que o nosso algoritmo alcance mais pessoas interessadas, tá bom? Conto com a colaboração de vocês, valeu? Vamos voltar pra SAF agora. Vambora. Cara, o que você está achando desse movimento SAF? Eu acho que agora a gente está numa fase agora de maturação das SAFs. Eu vi recentemente o Atlético Goianiense vai virar SAF também. E o que você está sentindo do momento desse ambiente SAF no futebol brasileiro? É interessante, Rodrigo, que a gente vê algumas similaridades entre ondas de novidades no Brasil, né? No setor de apostas, a gente fala muito da primeira onda regulatória para depois ser seguida por uma segunda onda regulatória. Perfeito. Né? Então, a gente tem uma primeira onda que vão ser operadores que vão pegar licença, a primeira licença, e tem uma segunda onda que é depois que passado esse turbilhão de novidades no mercado regulatório brasileiro, vai ser a segunda onda, a próxima leva de operadores pegando uma licença no Brasil. E na SAF é a mesma coisa. E eu acho que na SAF a gente está vivendo a primeira e a segunda onda mais ou menos juntas, né? Porque a gente tem a primeira onda de SAFs, né? Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia e outros clubes.
E agora, enquanto outros clubes estão analisando ainda para se tornar SAF, a gente Os clubes tinham mais calma financeira para poder pensar sobre a SAF, né? Exato. E a gente já vê a segunda onda com o Cruzeiro, já o Ronaldo já vem teve uma segunda operação. Exatamente. Fortaleza virou também, apesar de não ter vendido as ações, né? Exato, exatamente. E com o Vasco, com o embrólio da 777 também tem essa questão aí de eventualmente talvez vender também para outro investidor. Então a gente vê essas ondas acontecendo, né? Mas em relação à SAF, eu lembro quando a gente tratava desse assunto e muita gente falava que precisa ou não precisa virar SAF, precisa virar clube-empresa, não precisa virar clube-empresa. E, na verdade, o final das contas é gestão, né? Você pode ter uma gestão profissional nos dois modelos. Até no associativo. No associativo também, exatamente. E quando você tem uma SAF, não necessariamente sua gestão vai ser boa também, né? Isso. Os dois vascaínos dão uma risadinha, um sorriso amarelo de lado. Então esse tipo de coisa acontece. E não é porque virou SAF que vai virar chavinha e vai virar. Não é uma solução automática dos problemas. Mas você tem que ver qual é a situação do clube, o que você pretende com a SAF. Você tem que ter um plano bem desenhado para você fazer com a SAF. Né? Não é, vou virar SAF, vou vender um percentual pequeno do meu clube e sem poder decisório e vai alguém injetar muito dinheiro ali. Não vai. Ele vai só vai comprar mesmo quando tiver o controle, efetivamente. Né? Que investidor vai pagar um valor descomunal para comprar um percentual de um clube deficitário com dívidas astronômicas, como que é o futebol brasileiro, a grande maioria dos clubes são, para não ter o controle efetivo e poder decisório, né? Então, acho que isso aí vai ser um caminho que vai começar a se desenvolver, está se desenvolvendo, mas você tem, na verdade, que ter um caminho traçado. O que você vai virar SAF por quê? Você quer o quê virando SAF? Quer atrair investimento? Você quer uma gestão mais profissional? Porque, dependendo do comprador, você pode ter uma gestão não profissional também. Não, e é verdade, até porque tem casos de experiências de SAF mais anteriores na Europa, no resto do mundo, que levaram clubes à inexistência, né? O Palermo está voltando agora, que teve um problema gravíssimo também. Por exemplo, tem um caso, eu acho que vale até a pena mencionar, que a Inter de Milão, cara, que é um super clube lá na Itália, eu entendi como algo colocou em risco os próximos anos da Inter de Milão, porque o fundo chinês que tinha como propriedade Inter de Milão perdeu numa execução a Inter de Milão, cara. Acho que era um fundo de investimento americano. Oaktree, salvo engano? Pode ser Oaktree. E, enfim, olha o risco que está se colocando. Enfim, o Vasco está passando por imbróglio agora, que a gente nem vai aprofundar muito aqui. É algo que tem que ser estudado, né? Não dá para você tomar decisão sem embasamento, né? O que você busca com isso? Eu acho que a primeira lição da primeira onda de SAF no Brasil é justamente essa, né? O porquê e como vai ser feito. Exato. Porque coisas atropeladas acabam trazendo eventuais riscos para a empresa. Falando em coisas atropeladas, vamos falar sobre a questão da operação penalidade máxima que aconteceu no Brasil recentemente. A gente tem alguns exemplos lá fora também. A gente vai abordar aqui casos que são já temos decisões concretas para não ficar tergiversando sobre coisas que a gente não sabe como vão finalizar com investigações. O que você observou nisso? É um tema que eu tenho certeza que é sensível para você pelo fato de estar envolvendo, né, a sua área de atuação. E o que você pode trazer aí de insights e conclusões sobre o que aconteceu? Rodrigão, dá uma contextualizada também, que talvez as pessoas não saibam o que seja a Operação Penalidade Máxima. Tá. A Operação Penalidade Máxima foi basicamente uma investigação que ocorreu em 2022, 2023, que envolvia manipulações de eventos esportivos e resultados na Série A e B do Brasileirão. Uhum. Quando a gente estuda o match fixing, manipulação de resultados, mundo afora, literatura internacional sobre o tema, a gente vê, e eu já estudava isso antes da penalidade máxima, enfim, a gente vê que a questão do match fixing é algo que é muito presente no mundo afora, no match fixing voltado para apostas, né? Quando um apostador, um criminoso, na verdade, ele aposta num resultado específico, aborda jogadores ou árbitros do evento esportivo para fins de manipulação e sabendo daquele resultado ele consegue ganhar dinheiro
da casa de apostas. Isso é um ponto interessante que a gente já tratou, inclusive, no nosso primeiro podcast, que a casa de aposta é uma vítima Exato. da manipulação e não... Tá perdendo dinheiro, digamos assim. E não uma interessada, né? Mas, e com essa investigação, identificou-se que vários atletas... Na verdade, eu estava falando da literatura internacional sobre o tema. Quando a gente estuda a literatura internacional, a gente vê que o match fixing é muito presente nas ligas inferiores e muito causada por quadrilhas de criminosos internacionais, né? Então, grande parte dos match fixings envolvem grandes quadrilhas internacionais que abordam e tem aliciadores no mundo todo, conseguem abordar atletas de países vulneráveis, seja economicamente, seja que não tem regulamentação de apostas, seja que não tem monitoramento, países vulneráveis e pessoas vulneráveis também para abordar, para conseguir manipular de maneira mais fácil. Uhum. Só que a gente vê que na operação penalidade máxima, essas duas premissas não se concretizaram. Então eram na verdade, atletas de divisões altas do futebol brasileiro, séries A e B, em que atletas ganham salários relevantes. Robustos. E por quadrilhas brasileiras. Então não tinha quadrilha internacional envolvida, eram quadrilhas brasileiras. E o que a gente começa a tirar disso tudo? Cara, os criminosos não só estão lá fora, mas também estão começando a surgir aqui no Brasil, porque aposta, você manipular resultados através de apostas, é muitas vezes considerado um crime de relativamente risco baixo de você ser pego. Por vários motivos, quando você estuda o assunto, por vários motivos, como falta de investimento do poder público, por falta de fiscalização, cadeias muito, muito longas de pessoas abordando outras até chegar no principal. Transnacionalidade dos crimes também é um fator relevante, porque muitas vezes a pessoa está estabelecida na Rússia e usa um veículo, que é o site de apostas de Malta, e aborda uma pessoa aqui no Brasil para abordar um jogador brasileiro. Então, quem vai cuidar desse caso? Quem vai investigar esse caso? Quem vai investigar o quê? Quem vai punir o atleta? A gente sabe que é a justiça esportiva, mas quem vai punir os outros criminosos? E ficam várias questões aí pelo meio do caminho. Então, isso é um assunto que é muito difícil você fiscalizar, muito difícil você punir efetivamente manipulação de resultados. E a gente viu que na penalidade máxima, essas duas premissas não se concretizaram, e isso quer dizer que, com a alta popularização das apostas esportivas no Brasil e o fácil acesso das pessoas a apostar, isso permitiu uma nova forma de criminosos de ganhar dinheiro, que é utilizando uma aposta. Eu posso pegar meu celular aqui e fazer uma aposta. Se eu tenho uma capacidade de fazer uma aposta no celular tão fácil e eu tenho um contato de algum jogador tão fácil, via Instagram, via WhatsApp, qualquer coisa, vira um caminho fácil para você manipular resultados. Isso começou a crescer e culminou na penalidade máxima. Mas o que surpreendeu a nós, profissionais da área que a gente atua no setor de apostas e de esporte, é como isso chegou nas primeiras divisões do futebol brasileiro. Né? Porque o risco, quanto mais holofote, maior o risco, eu imagino. Exatamente. Nesse tipo de situação. E se eles chegaram nesses holofotes e... Imagina o que não tem embaixo. Como você... Talvez tenham ocorrido outros eventos que foram manipulados e que não foram identificados. Não foram, é verdade. Tira até a credibilidade das ligas. Exatamente. De certa forma. E aí a SPA agora, que é o órgão regulador, fiscalizador, vai ter um olhar para essa atividade? Vai ser o fiscal desse tipo de coisa? Ou vai ter o outro órgão? Vai ser digamos, uma união das casas que vão estar regulamentadas? Como é que vai funcionar essa dinâmica de fiscalização? Isso é um tema interessante, Rodrigo, que a SPA está sendo muito boa no diálogo com o setor, tanto o setor de apostas como o setor de esporte. Tem ouvido muito o mercado para fazer a regulamentação de maneira correta. Isso tem ocorrido há vários anos, não só esse ano, mas ano passado também. E a manipulação de resultados é uma preocupação bem grande para eles também. Como que eles podem, de alguma maneira, regular isso e estabelecer requerimentos e exigências para que operadores de apostas consigam identificar eventuais manipulações e comunicar ao regulador, à justiça esportiva, às federações, à polícia, né, ao MP. Então, isso está sendo endereçado. Mas é algo que a gente tenta há muitos anos fazer,
no Brasil é a gente criar um veículo, uma entidade centralizadora de informação. Tá? Quando a gente analisa também lá fora a experiência de outras jurisdições, que eu sempre toco, você vê que países que combatem match fixing de maneira mais profissional, eles colocam, criam uma entidade centralizadora de informações. Então, por exemplo, você é um atleta de futebol no Brasil, se você for abordado por alguém para manipular um resultado, o que você faz? O jogador não sabe o que faz. Não tem uma diretriz clara do para quem ele tem que falar isso, se ele pode falar para alguém, se ele está protegido falando isso para alguma pessoa, para onde ele denuncia. Não tem canais de denúncias claros, não tem um procedimento de que ele tem que fazer exatamente, não tem uma entidade centralizadora das informações para compartilhar, pegar essa informação que seja anônima desse atleta e repasse para o órgão específico, seja para a polícia, para o MP, para órgão fiscalizador, enfim, regulador de apostas. Então não tem essa diretriz clara, não tem regras claras, não tem um ente centralizador claro e não tem nem punições claras. Quando a gente vê as punições da penalidade máxima, a gente vê que muitas variam uma da outra e sem muito motivo aparente. Né? Então, assim, a gente sempre fala que tem 3 pilares. Né? Você tem que prevenir através de educação, principalmente dos atletas, de árbitros, etc., sobre o que pode ou não fazer, o que você deve fazer nesses casos. Você tem que identificar, conseguir detectar eventuais casos de manipulação de resultados e você tem que punir. Né? E esses 3 pilares, eu entendo, particularmente Udo, que a gente evoluiu muito pouco. A gente está engatinhando ainda. Já teve uma CPI na Câmara dos Deputados, a gente está com uma CPI também no Senado Federal, já tivemos casos da penalidade máxima e pouca coisa evoluiu em relação a isso. O Brasil ainda é o líder em casos de suspeita de manipulação de resultados. Nesse ano também. Caramba, cara, que loucura. Bom, mas espero que a SPA, com o diálogo com as casas, acabe trazendo algum desenvolvimento nesse sentido. Agora, mantendo o assunto em jogos de azar, mas indo para outro aspecto, o Lula recentemente falou que não vai... Lula, nosso atual presidente, falou que não vai pôr barreiras em sancionar a regulamentação de cassinos no Brasil. Tem um projeto-lei que está agora sendo impulsionado, digamos assim. O que você enxerga aqui no Brasil como potencial para isso? E, enfim, as possibilidades diante desse novo cenário dentro do mundo de gambling? Esse PL que está sendo discutido desde 1991. 91, cara. É muito tempo. É um PL que, cara, já incluiu e tirou várias verticais nesse meio tempo. É um PL que inclui cassino físico, jogo online, bingo, videobingo, jogo do bicho. Então, assim, para legalizar essas atividades e regulamentar essas atividades, né? Então, isso já se discute há muito tempo. Como eu falei no outro podcast, eu acho que a gente tocou nesse assunto também, quando a gente analisa também o setor como um todo, você vê que quanto mais verticais legalizadas e regulamentadas, melhor é para o mercado. Porque quando a gente tem investidores estrangeiros e falam, eu quero entrar no Brasil, quero explorar o mercado brasileiro. Aí você fala, cara, você pode, dessas 100 verticais de jogo que tem para explorar, você pode explorar 3. Isso desestimula o investimento. Né? Então, de fato. Então, quando você começa a investir, você começa a legalizar outras verticais e estabelecer regras claras, você começa a abrir um leque de opções para que o investidor comece a explorar de maneira efetiva. E cassino físico é algo que, assim que saiu... Na verdade, esse é um PL que, na verdade, não foi aprovado ainda. Né, tá? Foi aprovado em uma das comissões do Senado. Isso. Vai para a Câmara. Vai passar pelo plenário do Senado ainda, depois vai para a sanção. Então, nesse meio tempo, ainda tudo pode travar. Mas eu acredito que um posicionamento do presidente da República falando em, assim, não vou falar que ele fez um lobby institucional, assim, lobby, enfim, de forma, só para ilustrar. Mas eu acredito que essa não colocação de barreiras perante isso já dá uma força para o PL nas próximas etapas. Assim, minha sensação, pelo menos de análise levemente política. Muitas vezes tem que alinhar no Congresso também, né? Porque foi uma votação bem apertada na comissão. O que a Night sempre fala, né, aqui nos nossos podcasts. O Brasil é um país conservador. Apesar da nossa bolha aqui, Rio de Janeiro, São Paulo,
ser um pouco mais progressista e flexível para alguns temas, eu entendo o interior do Brasil, enfim, a parte religiosa também, que tem muita representatividade no legislativo. Eu entendo essa dificuldade, mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas traz bons ares, né, para os próximos passos essa manifestação. Certamente. Inclusive, quando saiu essa aprovação e foi bem amplamente divulgado, eu recebi ligações e pessoas mandando mensagem com investidores já prontos para virar a chavinha e tentar abrir um cassino físico em vários estados do Brasil. Então, um poderio financeiro muito grande de investidores que poderiam chegar no Brasil e investir. Eu vi hoje, acho que foi hoje, que saiu uma matéria mostrando que o Rio de Janeiro é a destinação número 1 para turistas. Em algum tipo de estatística mostrando que o Rio de Janeiro é o ponto turístico mais buscado, de alguma forma, no mundo. E imagina você trazer também mais uma opção de entretenimento no Rio de Janeiro ou em outros estados do Brasil, né? Que é o cassino físico. Até cidades podem ser feitas em função de um cassino. A gente está falando de Las Vegas, por exemplo. Las Vegas é um deserto no meio do nada que conseguiu criar um poderio gigantesco por conta de cassino. Hoje em dia tem time de tudo lá, time de basquete, futebol americano, tem time de tudo. Por quê? Por quê? Porque a indústria do cassino fomentou o desenvolvimento da cidade e do estado até de Nevada, né? Exatamente. E isso é um ponto interessante de levantar, Rodrigo, que eu acho que muita gente que é contra cassino, na verdade, é sempre bom a gente frisar, né? Cassino é para ser visto como entretenimento. Não solução dos problemas. Como para você ganhar dinheiro, para você ficar rico, ficar milionário. Qualquer jogo de azar eu vejo dessa forma. Qualquer jogo de azar, você não fique achando que você vai jogar jogo de azar e você vai ficar rico de alguma forma. Então é sempre bom a gente frisar isso aqui, que é algo que, desde quando eu comecei nessa área, a gente passa por um processo de educação, de também ter nosso papel de educador. Perfeito. Né? Então a gente tem que sempre falar que eu acho que hoje o Brasil já está muito mais avançado em termos de educação, em certos preconceitos que a gente tinha antes em relação ao jogo de azar, mas esse ponto é sempre bom frisar. Jogo de azar, cassino físico, cassino online, não vai te deixar rico. Não vai, e até porque na própria legislação já tem tem previsões no sentido de publicidade também, né? Na própria legislação de apostas esportivas. Imagino que esse projeto de lei também traga alguma coisa paralela, análoga a essa legislação das apostas. Certamente. Publicidade é um tema importantíssimo que... E tem que ter um elemento muito forte com o CONAR, correto? Sim, o CONAR, inclusive, teve um papel fundamental nisso também. Soltou um anexo específico no código do CONAR para para estabelecer regras claras, diretrizes claras do que você pode ou não fazer em termos de publicidade de apostas no Brasil. Então, o CONAR tem sido bem fundamental nesse quesito. E aí eu vou entrar num ponto que eu acho que toda semana sai um noticiário sobre isso, que é o negócio do tigrinho lá, do Tiger, não sei o que, Tiger Quest, Fortune, sei lá, Tiger Fortune, que eu acredito que, minha sensação como observador desse mundo publicitário e tal, zero conhecimento técnico. Eu vejo que talvez seja a maior fonte de mazelas no cassino hoje em dia, seja esse tigrinho, correto? E como é que está sendo isso? Como é que a gente combate isso aí? Nesse momento que a gente está falando de regulamentação de apostas esportivas. E a do cassino, jogos de azar em geral, ainda não saiu. Como é que a gente combate essa questão? Assim, o que a gente tem hoje, o que a gente teve nessa lei de 2023 foi uma expansão também das verticais do jogo. Tá? Então, além de aposta esportiva, foi incluído jogo online. Perfeito. Que abarcaria também jogos online, eventuais de cassino também, desde que você seja cota fixa. Então, isso é uma regulamentação que vai sair nos próximos meses, esclarecendo se, por exemplo, o jogo do Tigrinho, Fortune Tiger, vai ser abarcado ou não na nossa regulamentação do Brasil. Mas a questão do jogo do Tigrinho eu estou tentando estruturar uma resposta na minha cabeça, que sempre que sai uma notícia sobre isso, a gente vê... Toda semana sai uma... Toda semana sai e eu vejo que tem alguns buracos na interpretação de certas coisas das pessoas, né? Então eu vou tentar ser o mais claro possível e ser o mais direto também do que envolve o jogo do Tigrinho. Quando a gente fala de casa de aposta nada mais é do que uma empresa B2C, que é Business to Consumer, eu vendo um produto para o consumidor final. Tá. Mas esse B2C, essa empresa B2C, a casa de aposta em si,
ela, na verdade, ela é uma empresa em que dentro dela ela contrata vários serviços de B2Bs, de empresas fora dela. Então, quando você vê uma casa de apostas, beleza, o provedor de pagamento não é a casa de apostas que faz, ela contrata serviços de provedor de pagamento, são as PSPs, tá? Para fazer a transação da conta bancária do apostador para a conta bancária do operador e vice-versa. A plataforma, muitas vezes, do operador de apostas não é uma plataforma própria do operador de apostas, ele contrata uma white label para utilizar a plataforma dessa white label para aí sim criar uma casa de apostas dentro dessa plataforma. Você muitas vezes tem um serviço de atendimento ao cliente terceirizado, então você contrata também essas questões. Então, assim, a casa de apostas, na verdade, é um catalisador de vários serviços. Uhum. E um desses serviços é o que a gente chama de provedor de jogos. Muitas vezes, provedor de cassino online. Tá? Então, quando a gente entra no site de apostas, a gente clica na aba Cassino Online e tem vários jogos ali. Dentre eles, por exemplo, tem o Dealer ao vivo também, se alguém já jogou Cassino Online. Quem está filmando o Dealer ao vivo ou fornecendo esses jogos não é a casa de aposta em si. É um provedor de jogos online. Tá? No caso do jogo do Tigrinho, quem desenvolve esse jogo do Tigrinho se chama PGSoft, que é uma empresa B2B, um provedor de jogos, que tem vários jogos em que ela fornece para a casa de aposta. Então, o que ela faz? A casa de aposta fala, quero contratar o jogo do Tigrinho e mais 3 jogos de cassino online que você tem no seu portfólio. Você faz a integração no site de apostas e, com isso, o seu site de apostas vai conseguir oferecer o jogo do Tigrinho. Então, esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes a gente vê pessoas falando que jogo do Tigrinho e é uma coisa apartada, que é um jogo específico, um site específico. Não. Grande parte das casas de apostas hoje do Brasil tem o jogo do Tigrinho no seu portfólio e oferecem para o brasileiro. Tá? Então, não é uma casa de aposta específica, não é um jogo específico. Então, esse é o primeiro ponto. Ponto número 2. A PGSoft e o jogo do Tigrinho, por consequência, você precisa, para você ser regulamentado, onde a PGSoft é regulamentada, que é Malta, Gibraltar e Reino Unido, você precisa passar por uma certificação de laboratórios certificadores. Então, tem outros tipos de empresa que certificam que os jogos que você está oferecendo e está integrando com casa de apostas são corretos. Ou seja, tem o return to player, que é o quanto você vai apostar nesse jogo, quanto que vai retornar para o jogador. Você está respeitando os parâmetros exigidos na regulamentação. Sim, uma coisa assim nesse sentido. Se você jogar 100 vezes nesse jogo, você vai ganhar quantas vezes? 80 vezes? 20 vezes? Enfim, tem um padrão, em cada jurisdição tem um padrão. Perfeito. E você tem que comprovar que esse padrão está sendo respeitado para que você não está ludibriando, você não está enganando o consumidor final. Uhum. Então, a PGSoft tem essa certificação, o jogo do Tigrinho tem essa certificação. Então, de forma de regulamentação nesses países, Malta, Gibraltar, Reino Unido, que são países muito bem regulamentados em termos de apostas, está tudo sendo respeitado. Então, quando a gente fala, o jogo do Tigrinho, a culpa não é do jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho está cumprindo parâmetros regulamentares e está cumprindo as regras que são estabelecidas nas jurisdições onde o desenvolvedor está regulamentado. Mas o que toca, o que pega em relação ao Brasil, por que isso tem gerado muita discussão, é a questão dos influenciadores e a publicidade. A publicidade agressiva demais. Mas, então, a legislação vai cobrir essa questão agora do Tigrinho, então, em função do que o Conor vai trazer na portaria, etc. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de... a gente vai regulamentar essa atividade, vai começar a ter regras claras. Na verdade, só deixa eu dar um passo atrás, falar sobre publicidade antes. Que quando... O problema que está em relação ao jogo do Tigrinho, que foi popularizado por conta do jogo do Tigrinho, mas pode ser utilizado em qualquer outro cassino online, só que o Tigrinho teve essa... Foi virou meme, por conta disso. Viralizou. É a questão da publicidade. Por quê? Influenciadores, muitas vezes, quando eles criam publicidade, quando eles fazem publicidade, quando eles fecham parcerias com operadores de apostas, etc., muitas vezes essa parceria pode ser feita através de revenue share. Ou seja, você atrai consumidores, você faz publicidade, você atrai consumidores para um link específico de afiliação que você vai disponibilizar e todas as pessoas que clicarem nesse link, cadastrarem no site e fizerem apostas nesse site, no jogo específico, qualquer jogo no site, na verdade,
as apostas perdidas, um percentual das apostas perdidas vai ser repassado para esse influenciador. Então, Entendi. muitas vezes, esse é o tipo de parceria que é fechado e você acaba tentando atrair consumidores que não estão preparados para esse tipo de publicidade. Eles acabam sendo enganados por uma propaganda que muitas vezes pode ser enganosa, porque muitas vezes o influenciador ele está fazendo publicidade mostrando que, olha, eu comprei ostentando carro, ostentando mansão, ostentando uma vida luxuosa por conta de um cassino online. Né? Entendi. E que não faz nenhum sentido, mas que a partir do momento que eles fazem isso, eles podem até estar se enquadrando, cometendo estelionato. Né? Claro. E isso começa a desencadear várias denúncias e que vários influenciadores foram envolvidos. Já teve alguns Alguns exposed, né? Exatamente. Então, assim, só essa explicação toda é para falar que não é culpa do jogo do Tigrinho. É culpa de como está sendo feita a publicidade. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente tiver regras claras do que pode ou não fazer em termos de publicidade, e isso que a SPA vai começar a endereçar, é isso que o CONAR já está endereçando, é que aí a gente vai começar a ter clareza sobre qual vai ser o limite da publicidade de aposta. E isso inclui o jogo do Tigrinho. E aí de fazer uma pergunta que você foi falando me deu esse gatilho aqui. Essas empresas que fornecem, provedores de jogos, né? Que você falou, como é o caso do Tiger Fortune, do jogo do Tigrinho. Elas vão ter alguma... vão ser geridas, vão ser fiscalizadas pela legislação, pela SPA? Ou serão meras terceirizadas que pouco terão influência e quem tem que responder serão as casas de aposta? Elas serão terceirizadas, porque o que a gente está regulamentando, na verdade, é a relação B2C com o consumidor. Né? Pois então, e o B2B, como é que fica? O B2B, como é que fica? Então, muitas jurisdições optaram por regulamentar também os B2Bs. Então, muitas jurisdições fazem isso. Mas no Brasil, não. Tá? No Brasil, quem vai ser regulamentado é o B2C. Mas o que isso acaba acarretando? As B2Bs não vão ser regulamentadas, não vão ter que ter uma licença aqui no Brasil, mas se você fornecer jogos para um provedor B2C e esse B2C oferecer esses jogos para o brasileiro, o órgão regulador brasileiro, que é a SPA, vai fiscalizar esses jogos. E uma forma de você comprovar que esse jogo está correto, está seguindo os parâmetros da regulamentação, os requerimentos e return to player, como a gente falou, e etc., você precisa de laboratórios certificadores, que são outras empresas, outro B2B, que vão fornecer a certificação. Que são empresas que essas estão autorizadas, são algumas que são autorizadas pela SPA, falando, você pode certificar jogos no Brasil. Então, esses laboratórios vão ser contratados pelo B2C, que é a casa de apostas, para analisar. O laboratório analisa os meus jogos. Então, a responsabilidade de tudo vão ser das empresas B2C, inclusive para a contratação da B2B. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, você tem que comprovar que você contratou o laboratório certificador e comprovou esse laboratório certificador, emitiu um certificado falando, seus jogos estão ok, seus jogos podem ser oferecidos de acordo com a regulamentação brasileira. E é isso que vai ser feito. Perfeito. Então, até para fechar, você falou de regulamentação, que aí eu vou trazer um papo, que eu vi até numa exposição sua sobre o tema, criptomoeda e apostas. A gente está falando de uma coisa que está sendo regulamentada no Brasil agora, que foi o tema do nosso podcast, e uma coisa que não está regulamentada. Como vai ser essa confusão aí? Porque, enfim, me parece um cenário muito plausível de acontecer, né? Usar como moeda para aposta criptomoedas, um Ethereum da vida, um Bitcoin. Quais são os cenários? Rodrigo, engraçado que eu estava falando semana passada, na verdade, em um podcast estrangeiro sobre esse assunto. E eu falei que é engraçado que eu sou head de departamento de um escritório que trata de 2 setores que não são regulamentados. Então, eu sou advogado regulatório de 2 áreas não regulamentadas no Brasil, no final das contas. Né? Então, isso, ao mesmo tempo que é muito desafiador, ao mesmo tempo é muito interessante você ver o avanço. E aí esse tema engloba os dois, né? E esse engloba os dois, exatamente. Então, o que acontece? Na regulamentação das apostas, tem uma portaria específica, que é a portaria das transações financeiras, que basicamente trata do que vai poder ser feito em termos de transações porque, da mesma forma como eu expliquei aqui, que a empresa de aposta é um B2C, ela contrata serviços B2B.
Então, ela contrata serviços de transação, contrata bancos, instituições de pagamento, contrata instituições financeiras, arranjos de pagamento, meios de pagamento, para fazer essas transações por eles, né? Então, essa portaria ela vem para especificamente tratar do que pode ou não ser feito. Então, se você for uma casa de apostas licenciada no Brasil, você só vai poder contratar instituições de pagamento, instituições financeiras que forem autorizadas pelo Banco Central. Então, isso é uma das regras, por exemplo. E uma das regras dessa portaria é exatamente que você não pode transacionar cripto dentro da casa de aposta. Então, se você é um apostador, você cria uma conta bancária transacional dentro de um site de apostas. Desculpa, você cria sua conta bancária para você fazer o depósito através dela no site de apostas e depois o site de apostas, se você acertar, se você ganhar o prêmio, você vai receber também. Essas transações não podem ser via cripto. Tem que ser via moeda fiduciária. Tá? Então, quando o entrevistador do podcast estrangeiro me perguntou, vi uma notícia que as apostas, que está banido cripto no setor de apostas no Brasil. Eu falei, não, peraí. Como advogado, a gente tem que sempre analisar qual é a conduta que está sendo proibida exatamente. Perfeito. Né? Então, a gente tem que analisar, se está sendo proibido isso aqui, não quer dizer que está sendo proibido outras condutas em relação a essa moeda. Então, quando a gente fala da relação B2C com o consumidor, esses dois entes não podem transacionar, não podem transferir cripto um para outro. Né? Mas isso não quer dizer que eu, se for uma casa de aposta, eu não possa fazer uma transferência relativa à minha operação via cripto lá para fora. Então, por exemplo, muitas casas de apostas não tem uma casa de apostas só no Brasil. Tem casa de aposta em vários outros países e tem a sede principal em algum outro país. Então, muitas vezes faz sentido você fazer uma remessa de valores da operação de apostas no Brasil para um outro país. Então, a proibição de cripto não toca em transferências que envolvam cripto fora dessa relação B2C consumidor. Então, se eu transferir em cripto valores dessa operação Brasil para uma operação lá de fora, isso aí não tá abarcado na regulamentação brasileira. Então, em tese, pode você transacionar em cripto nessa relação, mas não na relação B2C consumidor brasileiro. O direito é a ciência da lacuna, né? De encontrar as lacunas. E a gente está vendo um exemplo claro de uma coisa aqui que, por um acaso, faz parte dos dois temas que o Udo mais estuda e que a gente encontra uma lacuna para os players e por isso que é importante contratar um advogado. Fundamental, né, Udo? Não, e é interessante, Rodrigo, que, cara, assim, eu aplaudo, na verdade, a medida da SPA em regulamentar dessa forma, de não trazer cripto agora, porque é natural, né? Porque o cripto está sendo regulamentado no Brasil também. Então, o Banco Central está em vias de regulamentar, mas a gente só vai ter um mercado efetivamente regulamentado no Brasil em relação a cripto, as VASPs, em 2025, talvez em 2026. Né? Então, assim, a medida da SPA, que é recém-criada, na verdade, ela está sendo cautelosa. Fala, calma, vamos esperar regulamentar cripto, vamos entender melhor se a gente pode eventualmente abarcar cripto na regulamentação de apostas e talvez no futuro a gente abarque. Mas no momento, agora no mercado novo, embrionário como a gente está tendo no Brasil, está todo mundo aprendendo como que é um mercado efetivamente regulamentado no Brasil, vamos deixar esse passo um pouco mais para frente. Então, vou aqui, deixa eu ver se eu fiz as contas certinho aqui. Você está desde 2018 nesse tema de apostas esportivas na regulamentação, basicamente, né? Isso. E aí, estamos agora em 2024 e saiu a legislação em 2023 e você está nessa fase agora. Isso. Falamos da lei, o projeto-lei dos cassinos que o presidente Lula mencionou recentemente, que você também está envolvido em Brasília nessa questão, você provavelmente vai frequentar lá e falar sobre o tema. E também tem cripto nesse tema para 2026. Ou seja, você é figura carimbada em Brasília, né, basicamente. Eu tô me preparando para dormir cada vez menos. Já tô dormindo pouco, já tá um período bravo, turbulento. Mas é assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai desenvolver o mercado brasileiro. Não tem jeito. Não tem jeito. Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa, irmão?
Cara, a gente já fez 2 podcasts, né? É. Falamos bastante coisa. Não, e vai ter mais. Vai ter, daqui a pouco. Aqui essas novas leis aí. Né? Aqui, Não, ó, daqui a pouco eu encho o saco de vocês de novo. Gente, mais uma vez, incrível. Udo, muito obrigado pela presença, tá? Mais uma vez, incrível sua participação aqui. É um cenário, acho que eu gosto de conversar de assuntos novos. Assuntos que estão pulsantes e muitas vezes já estão implementados socialmente, mas não tem regulamentação. O direito muitas vezes acaba pecando pelo atraso. Muitas vezes também é necessário para que a gente possa ver e aprender com os exemplos externos e também com os debates que nós fazemos. Mas a realidade é essa. A aposta esportiva, as apostas, cassino... Enfim, gente, até o jogo do bicho, que a gente pode falar aqui no caso concreto do Rio de Janeiro, é uma realidade, está na rotina. Você vai ali na esquina, você vai encontrar um apontador de jogo do bicho, você vai entrar num site aqui no telefone, você vai encontrar a possibilidade de apostar. Então, gente... Atingiu o mainstream, né? Atingiu o mainstream. Então, que façamos de uma maneira regulada. A regulação é sempre uma solução interessante para que a gente possa ter mais previsibilidade e controle sobre a atividade econômica no Brasil. Então, fica, para mim, a grande conclusão que eu trago desse podcast é isso. O Udo brilhantou aqui, trouxe muitas conclusões e reflexões para a gente e encerramos dessa forma mais um episódio do Manda Pro Jurídico Podcast. Repito, faça aqui o reforço para que vocês nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo, além das 5 estrelinhas do Spotify, que fazem muito bem para o nosso projeto, tá bom, gente? Interajam conosco e, para qualquer outra dúvida, interajam conosco e manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.